E estreou A Própria Carne, assisti agora na estreia, sensacional. Que filme! Direção do Ian SBS, com roteiro, além do roteiro ser dele, do Jovem Nerd do Azaghal, produção da Nibla, da Nonsense Creations, e, cara, tá sensacional, vale a ida no cinema, e digo o porquê. Filme de terror nacional, filme de terror nacional com o entorno ali da guerra contra o Paraguai, ou do Paraguai. Digo que não é um pano de fundo de guerra, igual tá todo mundo falando por aí, porque justifico. A guerra é o motivador dos desertores, dos três personagens ali, fugirem daquele ambiente, e é o motivo que fazem eles buscarem uma ajuda, um abrigo, nesse caso a cabana, daqui a pouco eu falo de cabanas, e é o que faz também eles quererem se mover dessa cabana e continuar avançando. Então, a guerra para mim não é um pano de fundo, não. Tem pessoas perseguindo eles e tudo isso vai dando motivações para eles. O que nos é apresentado um pouco da relação desses três desertores também tem esse pano de fundo de guerra, a gente entender quem é caro para quem, ou onde ocorre alguma dívida ali entre as pessoas. Então, para mim, a guerra é essencial nessa história, sim. Eu falei que ia falar dessa história de cabana, né? No caso, é muito mais uma fazenda do que uma cabana, mas visível que, claro, é um tipo de subgênero, de ambiente que o terror adora, né? Evil Dead lá atrás é um puta exemplo disso. A Bruxa é visivelmente uma referência fortíssima aqui. Na Bruxa nós temos a família se movendo devido a questões políticas religiosas, indo para uma casa afastada no meio da floresta, sem ninguém em volta. Aqui é a mesma coisa, temos esse grupo indo para um ambiente também afastado, sem ninguém imediatamente à volta. E digo até que dá para estender isso para outros tipos de filme também. O Massacre da Serra Elétrica, nós temos aquele grupo que chega naquele ambiente, que tem aquela residência, aquela casa vizinha, mas não tem nada, ninguém à volta para os ajudá-los e socorrê-los, né? Então, eu acho que dá para ir fazendo esses paralelos. Na Bruxa, voltando agora um pouco, é muito bacana a relação que aquelas personagens têm entre si, né? A filha com os irmãos, com o pai, com a mãe, e esse grupo todo com o background deles, que é a sociedade que eles estavam. Aqui a gente vê a mesma coisa. Tem uma relação estabelecida ali entre os três desertores, mas também a relação deles com os dois moradores dessa casa. Então, a gente vê como eles, ou cada um deles, tem uma relação diferente com o fazendeiro, o velho, né, interpretado magnificamente pelo Percy, ou com a mulher, com a Jade, a moradora ali desse ambiente também. Então, cara, sensacional. A gente vê na Bruxa, vou fazer esse paralelo porque a Bruxa fala muito para mim com esse filme, né? Mas a gente vê eles sofrendo aquela influência do medo deles, a influência da isolação, do isolamento que eles estão, e a influência do julgamento que eles estão pensando que a sociedade tem em cima deles. E aqui, no A Própria Carne, o mesmo ocorre. A gente vê a influência que cada um tem sobre o outro, com os seus valores e pensamentos únicos, a influência que o medo, ou aquele ambiente, ou aquela situação gera neles, e a influência que vem de fora também, que é a motivação deles de escapar devido à guerra. Cara, vale muito a pena. O filme tá demais, a captação de áudio foi incrível. Eu vi uma entrevista do Ian que ele fala que todo mundo sussurrou, e eles fizeram a captação assim, conseguiram utilizar esse áudio, não tem redublagem nesse filme. Fizeram a captação com uma câmera Sony sensacional, que enxerga no escuro. O filme tá bem escuro, claro que tem um leve ganho ali na pós, mas usaram até as velas mesmo, teve um canhão de vela feito lá, para fazer a iluminação do espaço. Cara, gostei muito, a fotografia, a câmera, o ângulo, o Ian filma muito de próximo às pessoas, dando mais impressão que aquela cabana, que aquela casa é pequena, para a gente fazer uma leitura da interpretação deles, saber o que eles estão
dizendo se vale com o que eles estão pensando ou sentindo. Tem alguns momentos de estranheza que a câmera dá aquela leve inclinação, adoro esse tipo de plano. Eu quero muito que esse filme chegue no vídeo on demand, para que eu consiga assistir pausando, olhando para a tela o que está acontecendo. E tô ansioso para que chegue pelo pessoal do Pipoca e Nanquim os quadrinhos, né? Fizeram um quadrinho baseado em 6 personagens que aparecem, né? São 6 histórias, cada uma em cima de um personagem, os 3 desertores, a mulher, o fazendeiro e um outro rapaz do exército que os persegue. Então, tô ansioso para ler isso e entender a expansão desse universo, dessas personagens, o que está acontecendo. Vale a pena assistir, tá no cinema ainda, você tá vendo esse vídeo agora que eu lancei essa semana, até quinta-feira tá com uma promoção, R$13 o ingresso, vai lá, dá o play na telona, porque vai que tem uma continuação, mano, vai que tem uma continuação, caraca, e só os quadrinhos, só saber um pouco desse universo expandido, capa do Rafael Buquerque, que fez a capa do Batman e tudo mais. Mano, dá o play. Assiste lá, a própria carne. Demais.